Vamos iniciando, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Vamos nos colocando na presença do Senhor. Carol, você quer fazer a oração inicial? Eu ia pedir para a Lu fazer. Então peça. Ô, Lu, você faz oração para nós? Posso fazer sim, Carol. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas para aprender mais da tua palavra, Pai. Te pedimos que os nossos corações estejam abertos para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Dá-nos da tua paz, do teu amor, que nós nos sintamos aqui cuidadas por ti, acolhidas. Fala, Senhor, com cada coração, com cada mulher que está aqui hoje. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. E te pedimos, Senhor, fica conosco, com nossas famílias, e que a gente saia daqui preenchida com a tua presença, com a presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Cadê aqui? Cadê a turma? Aqui, vamos lá. Bom, boa noite, né, meninas? Eu estou muito feliz de estar aqui reunidas, né? Que nós estamos aqui reunidas. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Se tem uma coisa que deixa meu coração transbordando é saber que eu posso encontrar mulheres que estão vivendo o mesmo propósito que o meu, né? Porque o Senhor nos uniu em propósito e é uma graça de Deus quando a gente pode se reunir, quando a gente pode partilhar, quando a gente pode aprender mais dele. Então, assim, é uma alegria. Sei também que nós estamos cansadas, né? Nós estamos cansadas, já é mais de 8h30 da noite, já tivemos um dia aí cheio de demandas, mas estando com ele, o fardo se torna leve, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente importante. Tudo no Senhor é importante, né? Não tem nada nele que não seja importante. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto que nós mulheres, principalmente nós mulheres, conhecemos bastante, é sobre comprometimento, né? Sobre responsabilidade no servir. E quando a Angélica me convidou para falar sobre isso, muitas coisas já foram assim borbulhando no meu coração, sobre essa questão de compromisso e o compromisso no servir. Porque eu acredito que nós mulheres, nós já nascemos, né, com essa condição de compromisso e responsabilidade. É algo que parece que já é inerente ao nosso olhar, à nossa fala, o nosso ouvido, o nosso sentir. Então, é algo que Deus já nos colocou desde o início. Vocês podem perceber, né? A gente, menina, criança, qualquer brincadeira, assim, né? Para nós, sempre tem algo diferente em relação a compromisso, a comprometimento, do que, por exemplo, dos meninos. Eles levam as coisas mais leves, mais, né, na brincadeira. A gente não, a gente sempre está buscando um sentido, entender alguma coisa, enfim. Então, isso já é algo que já faz parte de nós. Porém, quando essa questão do compromisso começou a borbulhar dentro de mim, começaram a vir algumas falas nossas também. E eu escrevi elas, eu vou ler para vocês, para a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Eu não consigo, não é para mim, não tenho tempo. Já tem bastante gente. Como que eu vou fazer isso? Eu já fui uma vez. É sempre comigo. Eu não sei orar. Eu não tenho intimidade. Eu não sei o que é ter intimidade. Eu só vou escutar. Se me pedirem, eu vou. De novo.
Para que tanta coisa? Ninguém me responde. Eu só vou se fulana for. A palavra fica sempre comigo. Eu já ajudei no último evento. Eu preciso ir embora. Não devia nem ter começado isso. É muito caro. Eu faço tanto. É tudo do jeito dela. Por que eu? Preciso cuidar da minha família. Será que vale a pena? E são todas essas perguntas que começaram a borbulhar no meu coração, e muitas delas eu digo a vocês que elas fazem parte de mim, ou fizeram parte de mim, ou às vezes ainda vêm me visitar. E o que foi nos dito hoje de manhã pela Fernanda, quem esteve na escola, e foi incrível, porque Deus, ele sempre confirma. Quando eu comecei a preparar isso daqui, o que o Senhor falou claramente ao meu coração foi sobre orgulho. E daí hoje de manhã, a hora que a Fernanda começou a nos explicar sobre a passagem de Efésios e sobre o orgulho, eu pensei, Senhor Deus, é preciso que nós entendamos verdadeiramente para que o Senhor está nos chamando e qual é o tamanho disso. Todos esses pensamentos que muitas vezes nós temos e algumas vezes nós deixamos escapar da nossa boca são pensamentos doentios. São pensamentos doentios. E esses pensamentos doentios vêm justamente do que nós vimos hoje pela manhã. Vem das nossas feridas, vem da falta da prática da palavra e o que endurece os nossos corações, e vem dessa nossa falta de fé, muitas vezes, desse deserto, que muitas vezes toma conta do nosso coração, toma conta das nossas atitudes. E esses pensamentos doentios, eles também vão nos atormentando. E a gente vai deixando a voz do inimigo tomar um lugar muito grande nas nossas vidas e nos nossos comportamentos. Tem uma notícia boa que a Fernanda também hoje falou pela manhã, né? Que quando nós resistimos, Satanás bate em retirada. Então, por mais que eu escute esses pensamentos doentios, a partir do momento que eu me decido em resistir, Satanás bate em retirada. É o cala-te. Ele bate em retirada. E lembrando que essa luta, né, dessa resistência, a nós só basta resistir, porque é ele quem luta por nós. E muitas vezes nós entramos no lugar dele. E perdemos. E perdemos. Basta que nós fiquemos firmes ali, resistindo, de fato, né? Agora tem uma outra notícia. Ele bate em retirada, mas ele volta. Assim como o homem velho volta. Foi nos dito uma coisa hoje pela manhã que me tocou profundamente. Como que nós vamos nos acostumando a ficar meio despidos e não despidos totalmente do homem velho. E o que é mais incrível, Satanás, ele é tão ardiloso que ele vai validando as coisas em nós e nós vamos aceitando. Nós vamos aceitando. Meninas, deixa eu só pegar meu celular aqui que tá acabando a bateria, peraí. O que foi? Ai, peraí. Sem problema. Aqui. Ai.
muitas de vocês conhecem o meu testemunho. E tem algo que eu aprendi, que foi me dito, e muito valioso. E hoje, quando eu estava preparando, isso me veio muito claro, sobre essa questão desses pensamentos adoecidos. Quando a pessoa ela está com a alma doente, quando ela está com a alma dela ferida, ela fala coisas que não condiz com a realidade. Ela fala coisas muitas vezes que vão ferir o outro, mas não é exatamente a pessoa. Mas daí o que eu preciso? Eu preciso treinar o meu ouvido. Eu preciso treinar o meu olhar. É necessário isso, que eu treine o meu ouvido e que eu treine o meu olhar. E eu só vou conseguir fazer isso se eu de fato fizer um exame de consciência, principalmente em relação a essas feridas. Quantas vezes nós ainda estamos caminhando nas nossas vidas com esse próprio compromisso e com essa própria responsabilidade, com as raízes nas nossas feridas? E daí esse compromisso, ele passa a ser uma exigência, ele passa a ser um julgamento, ele passa a ser uma pressão, ele passa a ser uma cobrança. Então é preciso que a gente faça um exame de consciência para a gente entender sobre isso. E digo mais, essas feridas nossas, que têm muito cunho espiritual, mas também existem outras situações que nós precisamos investigar, né? Aí no grupo a gente tem várias psicólogas que são eu costumo dizer que são as médicas da alma, né? Nós temos os psiquiatras que sim são necessários. Então, muitas vezes nós estamos passando por situações nas nossas vidas que é necessário essa ajuda, além da espiritual. Mas é preciso entender dessas feridas. A segunda coisa que foi dito pela Fernanda hoje, que quando a gente a gente lê a palavra não nos entra, a palavra não é praticada, e daí nós ficamos igual aos fariseus, endurecidos. E isso é muito sério, porque nós aqui dentro do Mulheres de Fé, nós estamos caminhando e nós estamos recebendo muito da palavra. Nós recebemos muito da palavra. E nós precisamos saber como que nós respondemos a essa palavra. Inclusive, a palavra responsabilidade é uma resposta. E terceira coisa, é a falta de fé. E nós precisamos entender que essa falta de fé, nós precisamos pedi-la em oração. A fé, ela é uma virtude teologal, ela é dom de Deus. Ele é dom. Por isso que o Mulheres de Fé, ele é tão enraizado na oração. Por isso que é algo que é muito batido aqui, que é necessário nós termos tempo de oração. E nesse tempo de oração é onde a gente pede para Deus. Não adianta nós sermos mulheres fazedoras. Sabe, não adianta eu ficar batendo checklist. Não adianta eu simplesmente fazer o louvor, aí eu faço a minha oração de agradecimento, eu faço a minha oração de perdão, mas tudo no automático. Eu preciso pedir fé para o Senhor, inclusive para Ele me ensinar a contemplar a palavra dEle. E é importantíssimo nós clamarmos pelo Espírito Santo, porque é só Ele. É só Ele, não tem outro. O Espírito Santo é aquele que nos revela. O Espírito Santo é aquele que nos revela. Sabe aquelas coisas que estão enterradas, que a gente não entende da onde, como? Hoje a Fer falou de manhã que teve uma mulher da mentoria dela que chegou a uma conclusão. Parece que é uma inteligência muito grande, né? Mas na verdade é só uma abertura de coração para a ação do Espírito Santo. O que ela teve ali, essa mulher? Ela teve uma outra mulher que, através do Espírito Santo, acessou aquilo nela. Então, é Ele que nos revela.
E isso é preciso que a gente clame por esse Espírito Santo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E daí, eu comecei a pensar assim, ó. O que que me leva a ser uma pessoa comprometida? O que que me leva a ser uma pessoa comprometida? O que que me leva a ser uma pessoa responsável? Aí eu pensei assim, bom, várias coisas. Uma delas, eu posso ter sido ensinada a ser desse jeito. Esse comprometimento, essa responsabilidade pode ter sido me ensinado desde pequena. Eu até lembrei daquele filme, eu não sei se vocês assistiram, o filme 300, que tem um general espartano lá, o tal do Leônidas, e eles têm 300 homens, e eles vão lutar com 30 mil, e eles vão. E assim, não é que eles vão cabisbaixo, resmungando, não, eles vão. Eles vão de cabeça erguida, aqueles caras super forte, eles vão. Só que no filme mostra o quanto eles foram treinados para aquilo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele filme é que eles foram treinados a não ter medo. Eles foram treinados a não ter medo. Então, assim, eles foram expostos a um frio excessivo, a pouca comida, pouca roupa. Eles são tirados da família muito criança. Então, assim, eles passam por um treinamento. Quando eu penso em compromisso e responsabilidade, eu penso naqueles homens lá. E eles vão e lutar contra os 30 mil lá com estratégia. Sabe? Em nenhum momento abaixa a cabeça ou se acham coitados. Então, assim, mas eles foram treinados para isso. Eu também posso ter me tornado comprometida e responsável porque em algum momento eu fui extremamente exigida. Ou de alguma maneira eu busquei também ser aceita. Ou porque de alguma maneira eu busquei ser vista. Porque se a gente for pensar sobre comprometimento e responsabilidade, quando a gente olha para uma pessoa comprometida e responsável, o que que a gente vê ali? Uma mulher esforçada. Bonito, né? Uma mulher esforçada. Uma mulher dedicada. Uma mulher perseverante. Uma mulher com constância. Só coisa bonita. A pergunta é: qual o preço disso? Qual o preço disso? E aonde que está o meu olhar nisso? Aonde está o meu coração nisso? Aí eu posso chegar à conclusão. Carol, tá fechado. Cli- Carol, clica bem do ladinho esquerdo, assim, põe o dedo no celular e clica bem do ladinho esquerdo que tem um microfoninho. Sai e entra de novo, Carol. Agora foi. Agora foi. Foi. Olha, gente, depois eu conto os bastidores disso, viu? Ai, Jesus, eu te amo. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Eu posso chegar à conclusão de que eu sou uma mulher comprometida e eu sou uma mulher responsável. Agora, a segunda pergunta é:
comprometida e responsável com o quê? Com o que eu sou comprometida e com o que eu sou responsável? E daí, a Fer, para me conduzir nisso, ela me deu uma passagem. Gente, e é tão antiga. Lógico, né, a Bíblia. Mas eu digo assim que ela é sabida de todo mundo, ela é batida. Mas olha isso. A palavra de Deus nos pede lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E essa passagem a gente pode dizer assim: poxa, mas eu já sei disso. Eu já sei disso. É só eu fazer isso. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, né? O reino dele e a justiça dele. E daí tem essa condição, que todas as coisas serão acrescentadas. Então eu não preciso ficar me preocupando. Eu só preciso buscar o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado para mim. Parece muito simples. Mas prestem atenção. Aqui nesse texto, tem 3 coisas muito importantes. Primeiro, tem o mandamento. Primeira coisa, tem o mandamento. Segunda coisa, existe uma instrução. E terceira coisa, existe uma promessa. Nós temos um mandamento, nós temos uma instrução e nós temos uma promessa. A palavra fala assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que ele está falando aqui? Ele não está sugerindo, olha, se você quiser, se for bom para você, se você tiver tempo, se não for atrapalhar a sua agenda, se não for atrapalhar os seus compromissos de família, busquem o reino de Deus. Não, ele está falando, busquem, é um mandamento. E daí, nós, mulherada, na nossa cabecinha, quando a gente vê busquem primeiro o reino de Deus, parece que já é assim, ó, sai fazendo coisa para Deus. Sai fazendo coisa para Deus, que você tá atrasada. Vai fazer coisa para Deus que você não... E daí a gente tem que lembrar daquele lance que Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente para absolutamente nada. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa tão grande, fazendo um café, reunindo mulheres, evangelizando. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa tão grande, participando de um evento, ajudando a organizar, decorando. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo tanta coisa, mas ele não precisa. Quando ele fala busquem, busquem, ele está dizendo assim, ó, se relaciona, olha, procura, ouve, discerne. É palpável, é real as coisas de Deus. Fique atento. Busca. E esse é o mandamento. E a instrução, ele já não... Deus é muito maravilhoso. Ele já fala assim, ó. E o que é para você buscar? O reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente pensa aqui em justiça, às vezes a gente acha que Deus está falando para nós da nossa justiça aqui, sabe, humana, terrena. Olho por olho, dente por dente. E a justiça aqui dele é misericórdia. A justiça aqui de Deus é misericórdia. Então ele fala assim, ó, em primeiro lugar, e é em primeiro, não é segundo. Não é um lugar e meio, é em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. Então essa é a instrução. O que eu tenho que buscar? O reino de Deus e a sua misericórdia. E por que ele fala para a gente buscar a misericórdia dele? Porque ele quer nos ensinar dessa misericórdia para que nós sejamos misericordiosos com os nossos irmãos.
para que nós sejamos misericordiosos com aquela mulher que está precisando mais, para que nós possamos ser mais misericordiosos com aquela mulher mais ferida, com aquela mulher que ainda está perdida, mas está buscando. E quando ele fala o reino de Deus, não é quando a gente morrer e for ir para o céu. Quando ele fala, e o reino de Deus é a nossa visão de vida eterna. Nós precisamos aprender isso, a viver aqui já, com o nosso olhar na vida eterna. Então não é só para ajeitar a nossa família, não é só para acabar com a nossa depressão, com as nossas crises de ansiedade. É muito além. Sabe, não é só sobre restaurar casamento, ou conseguir um emprego, ou curar uma doença. É buscar esse reino de Deus com o nosso olhar de drone. A Fer sempre fala isso. O nosso olhar de drone. Buscar as coisas do reino agora. E são as almas que ele nos confiou. Porque Deus é doido. Deus confia na gente. Entende? E a terceira coisa, tem uma promessa. É uma promessa. Que fique claro, é uma promessa. Não é uma condição. Porque se Deus nos ama, nos acolhe incondicionalmente. Se quando ele olhou lá para Pedro, ele só perguntou assim, ele não falou assim, Pedro, como é que você foi capaz de fazer aquilo comigo? Como é que você foi capaz de me trair? Não, ele só falou assim, Pedro, tu me amas? Nem lembrava mais. Então, nós temos um Deus, nós servimos a um Deus de promessa. E aqui ele fala o seguinte, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Aí vocês podem falar, Carol, mas não tá batendo esse negócio não. Porque presta atenção, fala lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quer dizer que se eu não buscar, elas não vão ser acrescentadas? A questão é que elas sempre são acrescentadas. O problema é que quando a gente não busca, nós não enxergamos. O problema é que quando a gente não busca, nós não ouvimos. Ele está falando o tempo inteiro. O problema é que quando a gente não busca, nós não discernimos. Mas ele está o tempo inteiro acrescentando as coisas nas nossas vidas. Todas. Em todas as áreas. Sem exceção. Vocês sabem que a Fer sempre conta do dia que a gente foi para as novas aqui, eu não sei se já ouviram essa história. Quando a gente foi conversar lá no hotel, 3 dias antes do evento, e todo mundo achando que estava tudo certo. E, né, tava tudo muito complicado, a ponto de cancelar o evento. E daí nós fomos lá para conversar com o gerente, enfim, com os responsáveis ali pelo hotel. E como todo mundo acreditava que estava tudo ok, mesmo porque essa informação ainda não tinha, né? A gente não tinha passado para ninguém. As coisas estavam acontecendo, então tudo que tinha sido programado estava acontecendo. E uma das coisas era um caminhão de sorvete doado, tá? A gente não tinha comprado, era doação. Estava vindo da Barra Bonita para Avaré para entregar os picolés. E a Fernanda estava vindo de Botucatu, eu vindo de Avaré. Quando eu tô chegando perto do hotel, eu avisto aquele caminhão. Então, a minha cabeça já estava bem nervosa, estava bem nervosa. E a hora que eu tô chegando perto do hotel, eu vejo o caminhão de sorvete. E na estrada, a Elaine da Barra já estava me ligando, falando do sorvete. Eu falei, Jesus, o que vai ser disso? Eu não sei como é que vai ser. Porque eu não sei nem se nós vamos poder entrar no hotel. Sorvete doado tá vindo. Aí, quando eu cheguei perto do hotel, eu vi o caminhão. Sabe quando você reza para não tá? Fala, não vai acontecer alguma coisa, esse sorvete não vai chegar. O caminhão tava na porta do hotel. Aí eu passei na frente, porque daí tinha que fazer a rotatória. Eu passei na frente, meu coração apertado. E eu fui rezando pro Senhor, pedindo, Deus, dá um jeito nesse sorvete. Faz esse caminhão desaparecer de lá agora.
fui fazendo esses pedidos loucos. Na hora do desespero, minha filha, só veio umas orações nada a ver, né? A hora que eu tava voltando, o caminhão tava lá na porta. E eu falei, ok, o caminhão tá aí, como é que nós vamos fazer com esse BO? Desci do caminhão, desci do carro. No que eu desci do carro, o motorista do caminhão, vocês não têm noção do anjo que foi aquele homem. Ele desceu e perguntou assim para mim, falou assim para mim, dona, não estão deixando o sorvete entrar. Eu pensei, tô sabendo. Ai, agora eu dou risada, na hora era vontade de chorar. Aí, ele falou assim, e aí, o que que nós vamos fazer? Eu falei para ele, eu não sei, eu não sei. Aí eu peguei o meu telefone e daí eu comecei a ligar aqui em Avaré, liguei para minha mãe para ver quem tinha um freezer, aonde era muito sorvete, gente. Não dava para pôr num freezer da geladeira. E eu não conseguia falar com ninguém, nada dava certo. Esse homem do sorvete, o motorista, pegou o telefone muito tranquilo e paciente, na paz do Senhor, ligou no Açaí da Barra, aqui de Avaré, e resolveu o meu problema. Ele falou assim para mim, dona, eu vou deixar esse sorvete lá no açaí, que eu já conversei com a dona lá, ela já deixou. E depois a senhora vê o jeito que a senhora tira o sorvete de lá. Nossa, eu fiquei numa felicidade. Eu falei, Deus, como o senhor é maravilhoso. Eu não sei nem orar, mas o senhor atende os pedidos. E estava resolvido. Eu falei, bom, menos uma coisa para resolver. Vamos entrar no hotel. Entramos lá no hotel. A Fernanda chegou, o caminhão já tinha ido. E daí a gente foi para aquela reunião. Que, infinita, infinita. Beleza. A hora que terminou a reunião, me entra o chefe do restaurante com uma nota de um sorvete. Ele falou: Ó, não, o sorvete já tá lá no freezer. Eu pensei assim: não, que sorvete? O meu tá lá no açaí da Barra. Já tá guardadinho lá. Ele falou: não, o sorvete da doação, que não sei o que. Gente, eu não sei de que jeito que esse sorvete entrou lá dentro. Até hoje eu não sei. Eu não sei como é que esse homem voltou de Avaré para trazer esse sorvete. Até hoje eu não sei o que que aconteceu. Eu só sei que foi para me comprovar ali naquela hora que ele faz tudo. E por que que eu consegui enxergar isso? Porque naquele momento eu estava buscando as coisas do alto, o reino e a misericórdia dele. Então, quando a gente consegue fazer isso em compromisso, em responsabilidade, eu costumo dizer que algumas coisas em Deus nos deixam mais inteligente. E essa é uma delas. O nosso olhar consegue acessar, o nosso ouvido consegue ouvir melhor. A questão agora que vocês podem falar assim para mim, ah, Carol, então tá bom. Então, já que é para buscar primeiro as coisas, em primeiro lugar as coisas de Deus, então eu tenho que trabalhar por mulher de fé que nem uma condenada. Não fazer mais nada. Largo minha família, largo meu trabalho e vou trabalhar por mulheres de fé e vou servir no Mulheres de Fé. E a questão aqui, ó, quando ele fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, é em tudo. Tudo. É em tudo. O Francis Chan tem um livro dele lá que ele fala sobre essa hierarquia. E eu sempre acreditei de uma maneira equivocada. Eu achava assim, bom, primeiro é Deus, depois é o meu marido, depois são os meus filhos, depois é o meu trabalho. Isso para mim era muito claro. Depois são os meus familiares, depois são os meus amigos e depois sou eu. Ah, mas como é que você fica por último? Eu fico por último porque eu sou amada primeiro. Então, assim, quem recebeu lá primeiro consegue distribuir. Não é que eu sou a última, que eu não recebo nada, pelo contrário, eu recebi primeiro. Quem recebe primeiro, transmite mais. Aí o Francis Chan fala lá no livro dele assim, ó, não é assim a matemática. É Deus, 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 Deus. Então é Ele em tudo. É no meu compromisso com mulheres de fé, em servir o mulheres de fé, buscando Ele em primeiro, o reino em primeiro. É o meu compromisso e a minha responsabilidade servindo a minha família, buscando o reino em primeiro lugar.
A justiça de Deus em primeiro lugar. No meu trabalho, a mesma coisa. Não é dividido. É em tudo. E se eu faço isso em tudo, eu vou conseguir entender que todas as outras coisas são acrescentadas. O tempo é acrescentado. A organização é acrescentada. Pessoas são acrescentadas nas nossas vidas. Ajudadores são acrescentados. Restauração é acrescentada. Cura é acrescentada. Mas eu preciso entender disso. E eu preciso também ser honesta com o meu coração. E entender que isso só vai ser possível através da ação do Espírito Santo de Deus. Não tem como ser de outra maneira. Porque se for de outra maneira, sabe o que que a gente vai fazer? Uma tabela. A gente vai fazer a tabela. Sabe? Planilha de Excel. A gente vai fazer essas coisas. Na primeira semana pode ser que dê certo. Na segunda já não vai bater. E se der certo na primeira, ainda glória a Deus, hein? Que eu duvido até disso. A gente precisa entender desse lugar. E daí, olha como é que esse Jesus é maravilhoso. Como que eu entendo desse caminho, desse compromisso e dessa responsabilidade? Como eu entendo de buscar primeiro as coisas de Deus e a justiça dele e acreditar que todas as outras vão ser acrescentadas? Aí a gente tem um Jesus que veio nessa terra para nos ensinar de corpo, alma, sangue, família, a servir. Vocês conseguem entender isso? Que ele veio pessoalmente, uma pessoinha, aqui nesse mundo, para nos ensinar a servir. Ilimitadamente. Ilimitadamente não é igual a gente. Ah, já ajudei no café anterior, esse aqui vai deixar para as outras. Ah, já ajudei na organização do planner o ano passado, esse ano não vou. E daí sabe o que acontece? Que a gente acha que a gente está se poupando, que a gente está deixando de ganhar, a gente está deixando de ter o nosso olhar voltado para as coisas do alto, para a vida eterna. A gente está deixando o nosso propósito em alcançar almas para trás. Gente, eu duvido, eu não conheço, sério mesmo, eu não conheço. Eu conheço pessoas que tiveram dificuldade e algumas resistências em chegar. Ah, eu não queria vir, aconteceu isso na minha casa, blá, blá, blá. Mas eu não conheço ninguém que foi e se arrependeu. Vocês conhecem alguém que foi e se arrependeu? Vocês me contam, porque eu não conheço. Pelo contrário, todas as pessoas que vão, como diz, volta com 12 cestos. Ah, eu não queria ir no café, meu café aconteceu. Gente, vai acontecer mesmo. Vai ser, ó, sem novidade. Sem novidade. Como diz, o inimigo, ele não é criativo. Sem novidade. Vai acontecer de um tudo. Aqui, ó, eu tô sentada no chão, gente. Meu computador pifou. Não, meu negócio que eu não queria falar. Entendeu? É sem novidade. É sem novidade. Então, a gente precisa realmente ter essa disponibilidade do nosso coração de aprender com esse Jesus. E aprender com esse Jesus não significa que a gente não vai se irritar. Não significa que não vai ver uns pensamentos ruins na cabeça. Não significa que a gente não vai estar cansado. Não significa que vai vir resistência de trabalho, de família e de N coisas. Mas daí eu preciso me firmar na onde? Na palavra. Na palavra. Se tem uma coisa que eu aprendi com a Fernanda no movimento do Mulheres de Fé, eu tenho uma palavra. Teve um dia desse negócio do hotel que ela falou assim, ó, se fosse para mim eu já tinha desistido, mas eu tenho uma palavra. E daí a gente lembra de Jesus. Jesus lá no deserto, quando ele estava sendo tentado, o que ele tinha? A palavra. A palavra. Eu estava até pensando assim, falei, nossa, essa palavra aqui, ó, tinha que ser tatuada na testa. Aí eu pensei, não, na testa não, porque a gente se olha pouco.
Tinha que ser na mão, porque na mão você estava fazendo as coisas o tempo inteiro. Então você ia olhar lá, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E a gente precisa aprender desse servir. E tem uma mulher que eu conheci hoje, tá, gente? Da Bíblia. Vocês devem conhecê-la já, mas eu não, para mim é uma novidade. Que é uma mulher chamada Abigail. Vocês já ouviram falar? Eu achei ela sensacional. 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 E foi muito legal, porque em algumas situações aqui, eu me identifiquei muito com ela. Muito com ela. E tá lá em 1 Samuel, ela era casada. Deixa eu só pegar aqui, só peraí um pouquinho, gente. Voltei, lembrar o nome do marido dela aqui. Nabal, acho que é isso. Era isso mesmo, Nabal. E esse Nabal, ele era um homem, a palavra diz, tá? Não é coisa que a gente tá achando que ele é, não. A palavra fala que ele era grosseiro e mau. E ela era sensata e bonita, sábia. E daí, na hora que eu vi, no primeiro momento, eu falei assim, que coisa, né? Quantas mulheres passam por isso? Que às vezes você fala assim, nossa, aquele homem lá, aquela mulher tão boa pra ele. Enfim. Aí, esse Nabal, ele era muito rico, tinha muitas posses. E Davi ainda não era rei. E eles viviam em guerra lá por causa de Saul, né, que queria toda hora atacar Davi. Então eles viviam sempre se defendendo. E Davi, num certo momento lá, protegeu os homens de Nabal. E num determinado momento, que estavam em época de festas lá, Davi pediu para uns servos dele irem até Nabal e pedir comida, pedir bebida, e falar para ele, olha, lá parecia meio que uma troca de favores, sabe? Lá naquele momento lá de Saul, eu protegi os seus servos, né? E agora, mas tudo muito educado, Davi pedindo. Você não poderia, né, dar alguns proventos, comida, tal. E daí esse Nabal, como era um homem muito arrogante, ele vira e ele fala assim, mas quem é Davi? Quem que é essa pessoa? Quem que ele acha que ele é para ele estar pedindo isso? E daí os servos de Davi voltam e contam isso para Davi. E Davi, na sua humanidade, ele se enche de ira e vingança. E ele resolve e ele chamou todos os soldados dele lá, que era um monte. Ah lá, a palavra fala aqui, ó. 400 homens. 400 homens. E eles iam acabar com tudo lá, com o povo de Nabal. Só que um dos servos de Davi vão lá e contam para Abigail o que está acontecendo, que era a mulher sensata e bonita. E olha o que ela faz. Cadê? Ó, então, Abigail apressou-se. Essa palavra eu já amei. Ela ficou pensando, ela ficou analisando, ela ficou questionando. Ela simplesmente apressou-se a tomar 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados, 5 medidas de trigo torrado, 100 bolos de uvas passas, 200 tortas de figos secos, pôs tudo em jumento e disse aos criados: Ide na frente, que eu seguirei atrás de vós. Mas nada disse ao seu marido Nabal. Ela não falou nada para ele. Montada num jumento, ia descendo a montanha por um caminho encoberto, quando topou com Davi e seus homens, que vinham em sentido inverso, e foi ao encontro deles. Davi havia dito, olha o que Davi já tinha falado. Na verdade, foi em vão que eu guardei tudo que esse homem possuía no deserto. Estava lá murmurando, Davi, né?
sem lhe que fosse tirada coisa alguma, e ele me paga o bem com o mal. Deus cumule de castigo a Davi, se de tudo que pertence a Nabal eu deixar um só macho com vida até amanhã. Ele ia matar tudo. Ao avistar Davi, olha o que essa Abigail fez, gente. Pensa bem, se a palavra está dizendo que ela era casada com um homem mau, que ele era grosseiro. Você consegue imaginar o jeito que essa mulher era tratada? Ela não era tratada bem? Você você imagina? Será que ela era alimentada por um afeto, por um amor do esposo dela? Não era. Mas essa mulher era íntima de Deus. Porque só uma pessoa assim é possível fazer o que ela fez. Abigail apeou prontamente o jumento, prostrou-se. Ela não foi de conversinha. Ela se prostrou diante de Davi com o rosto por terra. Assim, caída a seus pés, disse-lhe: olha o que ela falou para o Davi. A culpa é toda minha, meu senhor. Deixa falar tua escrava a teus ouvidos, escuta suas palavras. Meu senhor, não faça caso desse filho de Beliel, Nabal, pois ele é, assim como diz o seu nome, um estúpido. A estupidez faz parte dele. Eu, porém, tua escrava, não vi os criados que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, pela vida do Senhor e da tua alma, pela vida de Deus e da tua alma, foi o Senhor Deus que te impediu de derramar sangue e deteve a tua mão. Tenham a sorte de Nabal os teus inimigos e os que tramam a perdição do meu senhor. Aceita, pois, este presente que tua escrava trouxe e reparta-o entre os moços que te seguem. Perdoa a culpa da tua escrava. O que ela faz aqui? Ela, inclusive, alerta Davi, como se ela estivesse dizendo assim: acha que vale essa vingança? Qual é o Senhor que o Senhor serve? Acha que vale essa vingança? Acha que vale sujar tuas mãos com esse sangue? O Senhor Deus, dará meu senhor, Davi, uma casa estável, porque meu senhor combate as guerras do Senhor. Porque o Senhor Davi, ela disse, combate as guerras do Senhor. Mal algum te atinja enquanto durar tua vida. Ela está abençoando ele. Se alguém te perseguir ou conspirar contra ti, a alma do meu Senhor ficará guardada no bornal da vida junto do Senhor teu Deus, enquanto a de teus inimigos será lançada para longe, qual pedra de funda. E quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que lhe prometeu, quando te houver estabelecido príncipe sobre Israel, olha o que ela fala, quando tiver rei, não terás meu Senhor no coração, ó, não vai levar a culpa. Esse pesar, nem esse remorso de teres derramado sangue sem motivo e feito justiça pelas próprias mãos. E quando o Senhor te tiver feito prosperar, meu Senhor, lembrar-te da tua escrava. E ela faz um pedido ainda. Quando tudo isso acontecer, lembra de mim. Nós somos capazes de ser comprometidas e responsáveis em servir assim como essa mulher Abigail? Ou qualquer problema, qualquer cara feia, qualquer olho torto, a gente já abandona o servir. Porque afinal de contas não está valendo a pena. Eu não estou sendo reconhecida. Quando a gente participa das escolas, né, de embaixadoras, que a gente tem quarta-feira de manhã, como é que está o nosso coração? Tá nesse compromisso, nessa responsabilidade de servir, porque ali nós somos muito alimentadas da palavra. Muito alimentadas da palavra. Ou a gente termina de ouvir, fecha aquilo, acha muito bonito, mas volta para as nossas feridas, volta para o homem velho, volta a agir conforme as nossas emoções, as circunstâncias ali, questões com família, questões com doença. A gente fica justificando as coisas. Você viu o que ela fala aqui? Ela fala assim: a culpa é minha.
Em nenhum momento ela fica justificando Nabal. Ela fala, a culpa é minha. Eu não vi, Senhor. E ela abençoa. Olha o que ele respondeu para ela. E olha vocês lembram que Davi estava muito bravo? Ele ia matar todo mundo? Olha o que ele fala. Olha que um coração humilde, quando a gente consegue, pela força do Espírito Santo, ter um coração humilde, aonde a gente acessa? Olha o que essa mulher acessou. Davi respondeu a Abigail, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Imagina alguém agradecendo a Deus porque você chegou nessa pessoa. Você acessou, através do Espírito Santo, o coração de uma mulher. Bendita seja a tua prudência. Então, além de ser sensata, bonita, ela era prudente. E bendita sejas tu mesma, que me impediste hoje de derramar sangue e de desforrar-me por minha própria mão. Mas pela vida do Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer o mal, se não tivesses vindo ao meu encontro tão depressa, e às vezes nem abrir a câmera a gente quer abrir, gente. Olha que tristeza. Nenhum só macho teria ficado com vida na casa de Nabal de hoje para amanhã. Então Davi aceitou da mão de Abigail tudo o que ela trouxera e disse-lhe: volta para tua casa em paz. Eu atendi teu pedido e te demonstrei minha consideração. Aí olha o que ela faz. Mulher sábia. Abigail voltou lá para junto de Nabal. Ele estava justamente dando em sua casa, ela estava resolvendo tudo BO lá, servindo, sendo humilde. E ele estava fazendo o quê? Dando uma festa em sua casa, um banquete como um festim de rei. Nabal estava com o coração alegre, completamente embriagado. Por isso ela nada lhe disse, não foi caçar confusão, nada falou. Nem pouco, nem muito, até a manhã seguinte. Mas, pela manhã, tendo passado a embriaguez de Nabal, sua mulher contou-lhe tudo. Então o coração esmoreceu-lhe no peito e ele ficou petrificado. Eu fico imaginando aqui que Nabal ficou pensando, como é possível? Porque para as pessoas que ainda não entendem do Espírito Santo, elas vão olhar para nós e vão dizer, como é possível? Como é possível? Vocês sabem que daquela conversa que nós tivemos lá no hotel aquela vez, uma das coisas que mais me chamou a atenção, até um dia eu fui falar para a Fer, e a Fer achou que eram os argumentos dela. Eu falei, não, é porque você pede. Pede. E para mim isso é um dos maiores atos de humildade. E pede certo. Pede com o coração. A gente quer mandar, a gente quer impor, a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está achando, o que a gente está pensando. A mínima contrariedade a gente já emburra. Agora, a gente também já teve a experiência de pedir com o coração. A gente já teve a experiência de acessar uma alma. Quando a gente está realmente inundada do Espírito Santo e a gente vai pedir. Assim como Abigail pediu aqui para Davi. As mães, por exemplo, sabem como fazer isso. Mas a gente economiza. Porque a gente tem um trem horroroso dentro da gente que foi dito hoje pela manhã, que é chamado orgulho. Orgulho. E depois, Nabal morre, gente. Depois de 10 dias, esse homem morre. Enfim, e Abigail, ela não falou lá para ele, ela não fez um pedido para ele, e quando o Senhor te tiver feito prosperar, quando Deus te tiver feito prosperar, Davi, meu Senhor, lembra-te da tua escrava. O que Davi faz? Pede ela em casamento. Pede ela em casamento. Eu fico imaginando quanto essa mulher não foi maltratada.
mas ela não deu trela. Sabe por quê? Porque o maltrato, a grosseria, vinha da onde? Vinha de pensamentos adoecidos, vinha de feridas, vinha de pessoas que não conheciam ou conheciam a palavra e não as praticavam, vinham de pessoas que não tinham intimidade, vinham de pessoas que não tinham fé. Mas hoje foi nos dito que a gente precisa olhar diferente, porque nós estamos aqui. Ó, 9h32 já. 9h32. Então, que o Senhor nos traga para esse lugar, desse compromisso e dessa responsabilidade em servir nele, com ele e para ele. Nele, com ele e para ele. Nos dê a graça de termos um coração sincero, de falar das nossas misérias, de todos os nossos pensamentos adoecidos, de todo o orgulho que o nosso coração carrega, não só nosso coração, nosso olhar, nossas mãos. Nossas mãos. Que o Senhor nos dê essa graça e que assim nós possamos transbordar dentro do Mulheres de Fé, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na fila da padaria, aonde quer que nós coloquemos os nossos pés, que seja o Senhor. Que assim como Abigail, o Senhor tampe os nossos ouvidos e os nossos olhos para que a gente não dê tanta importância, não fique tão, sabe, tão hipersensível, de que a gente olhe realmente da forma com que Ele nos pede, que a gente busque, de fato, em primeiro lugar, o reino dEle e a justiça, que é a misericórdia dEle, e a gente entenda que todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Isso não significa que a gente não vai precisar estar, que a gente não vai precisar resistir às ciladas do demônio. Nós precisamos resistir. Só isso. Só resistir. O resto Ele faz tudo. Amém, minhas irmãs? Amém, amém. Obrigada, Carol. Que lindo, né? Obrigada. A gente poder viver isso dentro do Mulheres de Fé. Nós, que a gente possa pedir, né, essa graça ao Senhor, para que a gente possa continuar e tecer dentro de nós o desejo em servir, né? Com tudo isso que você trouxe hoje, com tanta propriedade, assim, né? O quanto nós honramos a tua vida pelo teu servir, pela tua entrega, e que caia, né, por terra todas aquelas palavras que você começou falando, que quantas vezes Amém. entra no nosso coração, vai se tornando uma verdade e a gente vai se escondendo através, né, de todas aquelas falas que você colocou no início, que, assim, o quanto é humano e o quanto a gente fala, o quanto a gente repete, muitas vezes a gente fica nesse lugar mesmo, né, de não conseguir tirar a casca do orgulho, né, e poder entregar para o Senhor o nosso melhor. Então, que a gente só tá devolvendo para Ele aquilo que Ele colocou em nós, né, mas que é tão difícil. Então, a hora que você falou, né, que você começou com esse versículo e parece ser tão simples, mas é tão difícil, porque é renúncia todos os dias, né? A gente precisa renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Então, muito obrigada pelo teu sim, pela tua entrega, né? Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha um bom descanso, uma ótima noite, né? E Carol, obrigada mesmo pelo teu servir e pelo teu sim, né? E que hoje deu tanto com a Abigail, né? Com essa mulher de fé, né? De fé, Angélica. Então, se a gente não conhecia a nossa melhor amiga hoje, então, que a gente passa a ter como melhor amiga a Abigail, né? Abigail. Então, que a gente possa Obrigada. louvar ao Senhor, né? Por todos esses ensinamentos. Muito obrigada, viu, querida? Amém, amém, amém. Obrigada, é um prazer. Beijo, menino. Ai, peraí, quem tá falando? Perdão.
Eu sou de São José dos Campos. Meu nome é Ione. São José dos Campos? Junto com a Denise Solis. Ai, que delícia! Oh, está pertinho da Ela, Denise, que privilégio. ela é uma querida. É 4 anos mesmo? que eu tô com ela. Ai, que lindo! Que bom, que Deus abençoe, que conduza Ai, vocês aí nessa obrigada. missão. Queria muito te conhecer. Qualquer hora eu vou conhecer você pessoalmente. Vamos sim. Tá bom? Um beijo, Meninas, querida. Boa noite. lembrando, Obrigada. boa Beijo, noite. beijo, beijo. Meninas, lembrando que agora, né, toda quarta-feira, até dia 10 de junho, nós estaremos juntas e que é imprescindível para quem vai para a escola de embaixadoras, tá bom? Então, para quem está chegando, né, agora, que a Carol falou bastante da escola de embaixadoras de manhã, então, algumas aqui só estão participando da escola, na escola do café, né? Mas logo, logo, então, a partir da escola, aí, né, talvez a gente já comece a participar de todas as quartas-feiras às 6h40, mas que é primordial, né, o acompanhamento aqui do intensivo, da preparação para a escola de embaixadoras, tá bom? Então, o Senhor nos deu essa graça e nós precisamos continuar, né, e firmes aí até a escola presencial, tá bom? Então, Amém. um super beijo para vocês, fiquem com Deus, boa noite. Boa noite.